Glória a Deus. Aleluia. Santo Cordeiro que vive no meio da igreja. Santo Cordeiro que vive no meio da igreja. Muito bom dia, graças a Deus, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Bom dia. Começando o nosso último devocional aqui da semana, hoje, sexta-feira, dia 18 de abril de 2025, sexta-feira de Páscoa, sexta-feira santa. Glória a Deus. Deus abençoe o dia de cada um em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração, mas antes vou trazer uma palavra que hoje fora do estudo do Apocalipse, vou trazer uma palavra falando do verdadeiro sentido da Páscoa. Deus abençoe e fique conosco até o final. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o teu dia. Glória a Deus. Há sangue nos ombros. Você crê? Há sangue nos ombros. Eita, glória a Deus. Há sangue nos ombros. Glória a Deus, aleluia. O anjo da morte tá passando no Egito, mas a minha casa será protegida, guardada pelo sangue. O anjo da morte está levando herança, mas a minha casa será poupada, ela será poupada. Não posso sofrer o dano. Se há sangue nos umbrais, Se há sangue nos umbrais, nada vai me acontecer. Não posso ser tocado. Estou escondido em ti, cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, cantando glória. Deixa eu trocar a canção aqui, graças a Deus, trazer uma palavra aqui, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, fala sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Hoje, aqui no Brasil, né, você comemora a Páscoa. Aqui em Israel, a data é de esse ano, porque vai mudando, né? Esse ano foi do dia 13 ao dia 20. Eles comemoram 8 dias de festa. E durante esses 8 dias, eles não comem nada fermentado. O fermento é tirado das casas e do cardápio dos judeus durante esses dias. Então a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho, com ovo de chocolate e isso que muita gente está acostumado, pelo menos aqui, né, no nosso país. Pelo contrário, na Páscoa verdadeira, Páscoa, que quer dizer, o nome Páscoa quer dizer passé em hebraico, que quer dizer passagem. O nome Páscoa em hebraico quer dizer passé, que quer dizer passagem. É uma passagem. Ela foi comemorada, instituída por Deus, no momento em que Deus estava tirando o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Uma passagem. E Jesus morre exatamente na época da Páscoa. Quando eles comemoravam a Páscoa, Jesus ali
também é sacrificado para que haja uma passagem, uma libertação, mas não só do povo de Israel, mas de todo o povo, de todo o mundo, sendo liberto das mãos de Faraó. Mas o Faraó aqui é o próprio diabo. E aqui no capítulo 12 de Êxodo, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Comerão. Eu quero ir até aqui. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Quer dizer que a ordem de Deus para os filhos de Israel, na instituição da Páscoa, e mais para frente ele diz que esse ritual vocês vão fazer ele para sempre. Sempre. Tanto que os judeus comemoram até hoje. E tanto que Jesus comemorou a Páscoa. Jesus, ele participou da Páscoa. Então, a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com doçura. Pelo contrário. Eles tinham que comer a carne assada e os pães sem fermento e com ervas amargas ainda. E Deus mandou que eles estivessem preparados para sair. Chinelo nos pés, cajado na mão, prontos para partir, para sair. E aqui no livro de Mateus, antes de eu concluir o meu pensamento e orar, no capítulo 26, capítulo 26 de Mateus, versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, que é a Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem. A Bíblia não diz que homem era esse. Deus só disse: vão lá e procura um homem. E diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara. E prepararam a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, um pão asmo, um pão sem fermento, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E a partir dali começa o sacrifício de Jesus. Então Jesus é esse cordeiro que Deus mandou sacrificar lá em Êxodo. Agora o próprio Deus sacrifica aqui, na própria Páscoa. Então, esqueça esse negócio de chocolate, de doçura, de ovo, de coelho. Isso não tem nada a ver. Isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Talvez você esteja preocupado em comprar, em doar um ovo de Páscoa para alguém. Mas isso não é Páscoa. A Páscoa é a passagem. E agora muito mais do que a passagem do Egito para a Terra Prometida, mas a passagem do Egito espiritual para o reino de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Uma sexta-feira de Páscoa, ele foi oferecido como sacrifício. O seu sangue foi derramado. Ele foi crucificado. E no domingo, pela manhã, ele ressuscitou, trazendo liberdade. Não a todos, mas a muitos. Por quê? Por que não a todos? Por que a Bíblia diz aqui a muitos? Porque nem todos creem, nem todos recebem, nem todos querem o sacrifício de Jesus. Mas a todos que querem, esses são transformados, são resgatados pelo Senhor. Glória a Deus. Então eu quero orar para que a nossa casa, toda a nossa vida receba o sacrifício de Jesus Cristo. E a gente possa estar saindo de partida do Egito espiritual para a terra prometida, a nova Canaã, que é o reino de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, por esse devocional, por essa semana. Obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado, Senhor. Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Eu aceito o teu sangue. E quando o espírito destruidor passa pela minha vida, ele não pode me tocar, porque o teu sangue me cobre. Porque o teu sangue cobre a minha vida, porque eu te recebo. Eu aceito o teu sacrifício. Eu aceito, Senhor, esse presente que o Senhor me deu, a tua vida. Por isso os meus pecados são perdoados. Não por obras, não por aquilo que eu fiz ou faço, mas pela graça do Senhor, que cobre a minha vida, minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos. E assim cada um que ora comigo e que também nessa hora diz: Senhor, eu te aceito, eu te recebo. Eu recebo o teu sacrifício na cruz. Eu recebo o teu sacrifício na cruz. O Senhor é aquele cordeiro que foi morto e o sangue passado nos umbrais das portas,
E agora é o meu coração, é a minha vida. E quando o diabo olhar para mim, ele verá o sangue do Senhor. Obrigado, Deus. Pelo teu sangue, somos salvos, libertos, curados, transformados. Assim eu te agradeço hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja, então, o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe a tua sexta-feira, né? E não esqueça de comemorar a Páscoa e de ensinar para os teus filhos o que é a Páscoa de verdade. O que é a Páscoa de verdade? Ensina para eles. E você também já tem um entendimento através dessa palavra. Páscoa quer dizer passé, passagem. A passagem de uma prisão espiritual para uma libertação. Para a nova Canaã de Deus, o reino de Deus, através do sangue de Jesus. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Mas talvez alguém pergunte, eu falo, mas é proibido você comer chocolate? Não é proibido. Você pode comer, contanto que você entenda que isso não é Páscoa. Você pode comer qualquer dia. Mas se você quiser comemorar a Páscoa, é pão, asmo, erva amarga, pão sem fermento. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir, de curtir esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Glória a Deus. Há sangue nos ombros. Você crê? Há sangue nos ombros.